Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Wesley. Você lembra dele, né? Jogador formado no Terrão, revelado na base do Corinthians e negociado em 2023 com o Al Nassr por 110 milhões de reais. Wesley não deve permanecer no clube saudita para a próxima temporada. Há um limite de estrangeiros que tem dado poucas oportunidades ao jogador. Na temporada atual, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 8 dos últimos 9 jogos. Uma dessas partidas ele nem sequer foi utilizado. Diante desse cenário e por conta do grande investimento, o Al Nassr decidiu emprestá-lo ou negociá-lo em definitivo. O Botafogo era o mais antigo interessado desde o princípio da temporada. Botafogo e Al Nassr discutem uma negociação. O Botafogo chegou inclusive a negociar a compra em definitivo do atleta, o que não foi fechado. Em relação ao Corinthians, mais uma opção para um elenco corintiano que busca jogadores de velocidade, pontas dribladores, bem o estilo do Wesley. O grande problema é que o Corinthians precisaria de um empréstimo gratuito e ainda contaria com a ajuda do Al Nassr para o pagamento dos salários do atleta. O Wesley ganha no time saudita cerca de R$1,5 milhão por mês. Não é uma negociação fácil convencer os árabes a emprestarem sem custos para o clube que você gastou sempre 10 milhões de reais para comprar e ainda ajudar com parte dos salários. Também chegaram a especular Wesley no Flamengo, notícia até esse momento não confirmada. Além de um ponta de velocidade, o Corinthians ainda busca de forma prioritária um zagueiro. Paulo Dias do River Plate chegou a ser especulado, mas negado pelos dirigentes corintianos. Corinthians que ainda sonha com menos pressa e urgência com um goleiro reserva para o Hugo Souza e também com um lateral direito. E você curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de um zagueiro paraguaio do River Plate virar reforço para metade do ano. Tenho contado para vocês que o Corinthians está atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro que chegue para ser titular. O site argentino El Craque Deportivo afirma que o Corinthians quer Paulo Dias, jogador de 30 anos de idade, no River Plate há bastante tempo, desde 2020. Na temporada atual são 14 jogos e 1 gol. Última partida em 8 de maio, foi titular na vitória contra o Barcelona, no Equador, pela Libertadores da América. Muita gente repercutindo no Brasil que o Paulo Dias está encostado, o que facilitaria uma negociação com o Corinthians. Não é verdade. Ele jogou a última partida do River, fora de casa, pela Libertadores como titular, partida super importante para que o River avançasse na classificação. O fato de estar avaliado em 5 milhões de euros e já ter 30 anos de idade faz com que o negócio seja praticamente inviável. O Corinthians está atrás de reforços, mas vai precisar ter criatividade para buscar jogadores sem custo ou de custo muito baixo. Não é o caso do Paulo Dias. Estou praticamente descartando esse negócio. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que o Dinei, que pediu demissão do cargo de coordenador das categorias de base do Corinthians, antes de ir embora, entregou uma planilha para Gaviões da Fiel com a folha salarial dos atletas do Sub-20. Os números são alarmantes. A folha do Sub-20 chega a R$400 mil por mês. E tem alguns jogadores, no plural, ganhando pelo menos R$35 mil mensais. Só para você entender um pouquinho do contexto, o Lucas Ferreira, que é jogador da equipe principal do São Paulo, pretendido por Cruzeiro, entre outros clubes, ganha no tricolor, no time de cima, R$20 mil por mês. Pois saibam que na base, no Sub-20 do Corinthians, tem jogador ganhando R$35 mil mensais. Importante lembrar também que, segundo essa planilha que o Dinei entregou na Gaviões da Fiel, 34 atletas foram contratados na era Augusto Melo com intermediação, mesmo sendo jogadores da base. Pagamento de comissão para atleta da base é algo meio difícil de acontecer. Só para completar, o Corinthians se manifestou no meio da tarde dessa segunda-feira sobre as denúncias que haviam sido feitas e questionadas pela Gaviões. A Gaviões exigiu o afastamento do Claudinei Alves, que é o braço direito do Augusto nas categorias de base. O Timão respondeu que não há fundamentos nas denúncias e deve reintegrar Claudinei Alves, comprando briga com a principal torcida organizada do clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um pedido de demissão que colocou ainda mais lenha na fogueira, crise no Parque São Jorge. Dinei, ex-jogador de futebol e observador técnico da base do Corinthians, pediu demissão. Ele anunciou esse pedido via redes sociais, depois de fazer denúncias importantes a Gaviões da Fiel. Você vai lembrar que no fim da semana passada, integrantes da Gaviões estiveram no CT
para cobrar dirigentes das categorias de base. Eles haviam recebido denúncias inclusive, de propinas pagas para a contratação de atletas. Pois bem, essas denúncias partiram do Diney, que decidiu se demitir de forma oficial e pública. Antes mesmo de se encontrar com o presidente, nessa segunda-feira ele ficou de aparecer no Parque São Jorge para oficializar sua saída. Na postagem que fez nas redes sociais, o Diney escreveu o seguinte, abre aspas, estou pedindo demissão. Por você, Augusto, eu coloco minha mão no fogo, mas pelas pessoas que te cercam eu não confio. Não concordo com algumas coisas que acontecem na base. Só abre o olho meu presidente, fecha aspas. Essa declaração não poderia vir em pior momento. O Augusto é alvo de 3 pedidos de impeachment. Nessa semana, a Polícia Civil deve fechar o inquérito da investigação Vaidbet e pode indiciar o presidente ao lado de outros 2 diretores em relação à base de um verdadeiro caos. O Corinthians chegou a contratar desde o início da era Augusto Melo 86 jogadores para o Sub-17 e Sub-20. Entre as contratações mais polêmicas, a chegada do filho de um diretor das categorias de base, não, de um diretor da patrocinadora Master, tem contratação de um filho de um executivo de futebol da base, o Alex Brasil, tem contratação de um atleta como lateral esquerdo, só que ele era goleiro até o ano passado. O Corinthians acaba de fechar um contrato profissional com um atleta que foi dispensado da base sem sequer nem estrear, enfim, um verdadeiro caos. Uma confusão atrás da outra e a impressão que eu tenho é de que os dias do Augusto estão contados. Só para completar em relação ao time dentro de campo, derrota por 2-1 contra o Mirassol segue repercutindo mal. Memphis Depay muito criticado por conta da cavadinha no pênalti. Jogadores, cantores, enfim, muita gente se manifestando contra o Memphis por conta do seu comportamento. E aí a saideira, Corinthians se tornou o 4º pior visitante do Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. Só um ponto conquistado em 12 possíveis. Apenas Santos, Vasco e Juventude têm campanhas piores na condição de visitante. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que é o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como o grande culpado ou pelo menos o grande alvo suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.